problema ligado ao vício sexual é a pornografia. Pesquisas revelam que a cada dia aumenta o número de pessoas que acessam este conteúdo. Fácil a pornografia, hoje você acessa na internet, em qualquer lugar. Mas até então eu não tinha consciência do quanto isso era... quanto isso me fazia mal, entendeu? Basicamente isso era normal. Normal, é uma coisa que aparentemente todo mundo faz. Eu lembro que eu chegava em casa da faculdade e a primeira coisa que eu fazia era ir para o meu quarto, me fechar, assistir coisas na televisão ou na internet. E tinha essa necessidade mesmo da masturbação. Sabe, você começa a colocar aquilo dentro da sua vida e vira uma coisa que depois você não consegue tirar mais. Como é muito fácil ter acesso a esses sites, fica uma coisa tentadora. Então a pessoa, mais uma vez a gente volta, a pessoa está entrando em contato com uma coisa que desencadeia esse desejo. Então ela pode se tornar um agravante também. Segundo pesquisas, o número de pessoas que buscam conteúdos pornográficos cresce de forma avassaladora. São 28.258 usuários por segundo visualizando conteúdos eróticos. São feitos 1 bilhão de downloads de material pornográfico a cada mês. Dessa fatia, 78% correspondem aos homens e 22% às mulheres. 80% dos jovens entre 15 e 20 anos já foram expostos à pornografia extrema. 9 anos é o tempo médio que uma criança tem seu primeiro contato com conteúdos adultos. De uma mídia comprometida com a pornografia, uma mídia que não valoriza a beleza da sexualidade humana, mas torna a sexualidade humana uma coisa vulgar. Por quê? Porque o objetivo é vender, é transformar a sexualidade humana em produto de comércio, em produto comercial. Vender, né? E claro, então as pessoas consomem uma sexualidade vulgarizada, um sexo vulgarizado, consome o erotismo e, claro, a indústria vai lucrar com isso, né? Então tem aí uma questão econômica. Então, fatores, pressões de ordem externa. Então isso pode também levar muitas pessoas à compulsão. O que existe na pornografia é um olhar, de olhar para a pessoa como objeto de consumo. Então, para uma pessoa se libertar da pornografia, é necessário aprender um novo olhar. Aprender a olhar para as pessoas de forma integral. Aprender a olhar para as pessoas corpo e alma. Quando um rapaz vê uma cena pornográfica na internet, ele, de forma alguma, pensa que aquela pessoa que está lá tem alma. Uma das penitências que eu dou costumeiramente para pessoas que viram vídeos e fotos pornográficos é o seguinte: agora você vai rezar pela alma daquelas pessoas. Reze pela alma das pessoas que você viu naquela cena pornográfica, porque eles têm a alma em perigo. Reze pela salvação eterna deles. Geralmente as pessoas não gostam de partilhar o problema da compulsão sexual, ou pela vergonha ou pela carga de culpa com a qual este assunto está carregado. Mas como ajudar essas pessoas? Qual a solução para este problema? Ela precisa muitas vezes buscar ajuda, partilhar com um amigo, partilhar com um ente querido da família, né? Uma pessoa que tenha maturidade e fala: olha, eu tenho essa dificuldade, de vez em quando eu entro em sites e coisas desse tipo, ou busco, né, com meu dinheiro uma fantasia erótica, uma fantasia pornográfica, então me ajude. Né? Então, quanto mais a pessoa vive a sua compulsão sexual de forma escondida, mais a compulsão sexual ela vem com violência. O primeiro passo é a pessoa admitir que ela tem um problema, procurar uma ajuda de um psicólogo. Esse psicólogo ele vai ajudar a pessoa a controlar essa ansiedade ao invés dela extravasar no sexo. Daí o psicólogo, em conjunto com o paciente, vai descobrir as raízes desse problema. Outra solução é que muitas vezes tem que se aliar a medicamento. Então, um medicamento para inibição da libido, do impulso sexual, ou até mesmo antidepressivo. Daí alia-se o medicamento à terapia. Grupos de autoajuda nos moldes dos alcoólatras anônimos também são bacanas, porque as pessoas trocam experiências e através dessa troca de experiências elas aprendem a lidar melhor com o problema que elas têm, com a dependência em si. Nós não podemos deixar de lado essa questão da fé em Cristo. Então, a compulsão sexual, ela
deve ser curada, ela deve ser sanada na fé em Cristo Jesus, na comunhão com o amor de Deus. Não é? Então, essa pessoa precisa ser curada na sua compulsão sexual por uma experiência profunda de amor. Primeiramente, claro, Deus que é a fonte do amor. Deus é amor. Então, caminhar na comunhão com Deus, vida de oração, vida sacramental, confissão sacramental, participação da vida da igreja, viver experiências de amor, sabe? De amor sincero, de amor verdadeiro, onde a pessoa não é amada por aquilo que ela tem, não é amada de forma interessada, mas amada de forma desinteressada. À medida que o tempo passava, eu sentia um vazio muito grande. E aí eu tentava preencher o vazio com mais pessoas, mais relacionamentos, mais tudo, menos com Deus, menos no caminho certo, né? E até que um dia eu cheguei e percebi que estava no fundo do poço mesmo, quando eu estava numa festa, e aí um cara já estava certo, que a gente ia embora, eu ia passar a noite com ele, e aí quando a gente estava na fila saindo, ele foi e ficou com outra pessoa, encontrou uma outra menina, e aquilo me deixou, foi assim, a gota d'água. Eu saí daquele lugar chorando, e um amigo meu que estava lá, amigo assim, um conhecido meu, ele me conhecia por eu estar toda vez lá, ele me conhecia dali, ele trabalhava naquele lugar. Ele me encontrou chorando e falou, você não vai para casa desse jeito. Entrou no carro comigo e, sem me conhecer, sem saber da minha história, ele falou, eu tô com muita vontade de cantar uma música para você. E ele, do nada, começou a cantar para mim, Deus é capaz. E ia dizendo, Deus é capaz de transformar a sua vida, o impossível Ele fará. E naquele momento foi que eu percebi que eu estava no fundo do poço. Eu escutei a voz de Deus me chamando de volta e decidi, não tinha nem como eu não decidir por Deus naquela hora. Deus realmente me derrubou do cavalo e me puxou de volta para Ele. E depois disso eu voltei a frequentar missas, voltei a frequentar o grupo jovem e comecei realmente a caminhar buscando a minha conversão. O vício da pornografia e a compulsão sexual é uma realidade que tem a família como uma das suas principais vítimas. Se você vive ou conhece alguém que está nessa realidade, é preciso romper com o sentimento de culpa ou vergonha. E o principal, buscar ajuda, acreditando que para Deus nada é impossível. Quando a gente está num caminho e esse caminho está indo para o lado errado, não tem atalho para você voltar para o caminho certo. Você tem que voltar e fazer o caminho todo de novo. A castidade que significa eu me autodominar, o autodomínio, para que eu possa aí sim, me possuindo, me doar na verdade de quem eu sou. E eu mesmo sem esperar, Deus colocou uma pessoa na minha vida, Ele me deu um namorado que hoje junto comigo ama a santidade. E o impossível que eu pensei que fosse ser para mim, viver um namoro santo, um namoro casto, hoje eu vivo. E eu penso, eu não estou sozinho. Homens mais santos e mais sábios do que eu trilharam esse caminho e deu certo. Hoje estão felizes na casa do Pai. Eu não vou deixar a peteca cair. É esse o caminho.